Olá pessoal, você chegou ao canal Nave Vida, sejam todos bem-vindos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Pessoa e eu peço que desde já você deixe o seu like e se não for inscrito se inscreva, tá bom? E o nosso tema de hoje é uma continuação da semana passada, mais ou menos aí, tá bom? Então não perca! Seria heresia pensar em algo comum entre filosofia, bruxaria e terapias integrativas? No vídeo anterior, eu falei sobre o que há em comum entre filosofia, bruxaria e terapias integrativas, e uma pessoa participou deixando um comentário no vídeo e que eu achei muito pertinente. Ela falou que lá na Europa, a bruxaria e terapias integrativas não estão juntas. Para os europeus, as terapias é o cuidar, prestar cuidados, enquanto que a bruxaria é usar magia para causar danos a alguém. E eu respondi a ela que essa visão limitada sobre a bruxaria é difundida erroneamente e continuei explicando que a bruxaria é um modo de vida natural que busca a harmonia com o universo e o equilíbrio com a natureza. E como já sabemos, a natureza não está separada de nós, ela está em nós e somos parte dela. Então a busca pelo equilíbrio é a nossa própria cura interior e também em relação ao meio em que vivemos, é uma cura também, não é? A cura das nossas células, do nosso corpo físico, mental, emocional, psíquico e espiritual, irá alterar a nossa vibração e isso vai modificar o nosso entorno. Quando alguém toma a decisão de curar, seja de uma doença, de um mal emocional, etc., há uma ampliação da consciência e essa pessoa necessariamente vai precisar buscar o conhecimento e o autoconhecimento. E é uma jornada, um processo, cada um faz o seu percurso. O meu envolveu a bruxaria e não tem nada a ver com algo negativo, mas sim em descobrir que desde os primórdios o ser humano é parte da natureza e desde sempre nós buscamos as respostas, não é? E desde o princípio, essa busca por entendimento levou a humanidade a fazer questionamentos pontuais. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Existe um Criador de tudo? E justamente civilizações antiquíssimas foram reformulando esses questionamentos e finalmente chegamos à Grécia, berço da civilização ocidental moderna, que nos deixou um legado em busca de resolver esses mesmos questionamentos. E quem procurou responder essas questões? A filosofia surgiu com os questionamentos dos pré-socráticos, os grandes filósofos como Heráclito, Parmênides, Anaximandro, Teles de Mileto, Pitágoras. Suas perguntas recaíam sobre a natureza de tudo que existe, sobre o princípio inteligente, o intelecto, a alma, a essência, sobre a permanência e a impermanência, as mudanças, a fluidez e também sobre a finitude e a efemeridade da vida. Isso aí tudo diante do inexorável, do infinito, do cosmos e do eterno. Depois, com o maior avanço da filosofia, esses questionamentos envolveram a moral, a política, a ética, pois em sua base estava a busca pela verdade, pela democracia e pela justiça. Seus maiores expoentes foram Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros surgiram depois. Na Grécia Antiga, o atomismo surgiu por volta do século V a.C., mas também na Índia surgiram escolas atomistas desde o século VI a.C. Na filosofia natural, filósofos como Leucipo e Demócrito queriam entender como o mundo funciona, qual é a medida das coisas e, em suas observações, eles concluíram que o mundo era formado por partículas invisíveis. No interior e ao redor dessa menor partícula havia elementos que geravam energia, mas sua maior parte era apenas o vazio, formando o que eles chamaram de átomo. Mas não foi aleatoriamente que os atomistas gregos, sem nenhuma tecnologia que temos hoje, entenderam que as coisas são formadas por uma menor partícula indivisível, indestrutível e que explica as transformações da matéria e da energia.
Esses atomistas tinham como fundamento o princípio do ser e do não ser de Parmênides, a essência imutável que permeia o todo desde o princípio de tudo, mas por outro lado havia algo que se modificava e fazia visível a forma da matéria, a ideia de Heráclito, o devir. E apesar de não ter uma explicação igual, a teoria atômica moderna tinha em comum o princípio da menor partícula indivisível, embora já saibamos que o átomo é formado por micropartículas ainda menores, além dos elétrons, prótons e nêutrons, ele ainda é a menor partícula com coerência e forma que existe, né? Tem uma lógica, uma forma por trás do átomo, mas ele não é visível nem mesmo sob a lente dos mais avançados microscópios. E tudo o que usamos para explicar a existência do átomo é um modelo explicativo que a imaginação humana pôde construir mediante a informação colhida do comportamento desses átomos. E tudo isso em mãos dos primeiros alquimistas foi possível criar a ideia de transformar chumbo em ouro. Mas eles buscavam mesmo, na realidade, a transformação do espírito da alma, passando o homem pelo fogo do conhecimento. A diferença entre alquimistas e os magos e bruxos é o seguinte: os alquimistas eram reconhecidos pelos reis e recebiam o direito de fazer seus experimentos, uma vez que revertiam todos os seus feitos para os interesses dos fidalgos e da realeza. E os bruxos eram pessoas do povo que receberam um conhecimento oral e trabalhavam em prol de um bem comum para o povo. Podemos dizer que os alquimistas prenunciaram os químicos, físicos, cientistas modernos, e nos dias atuais somente o que a ciência comprova é aceito no meio científico, mas é uma determinada comunidade científica que atesta aquilo que é ciência ou não, de acordo com os interesses dessa comunidade. No entanto, o que não é considerado como cientificamente aceito, futuramente pode vir a ser, se os interesses mudarem, seja porque o conhecimento se amplia, seja por ser a teoria mais politicamente correta, ou mesmo por ser a teoria mais viável economicamente. Porém, o conhecimento não pode estar atrelado somente ao que é cientificamente reconhecido. E esse também é o papel da filosofia, trazer em evidência uma prática empírica não aceita nos meios teóricos e científicos, mas comprovado enquanto experiência prática. Porque esses meios teóricos e científicos podem estar corrompidos pelo engano de uma comunidade atrelada aos costumes de uma época, nem sempre totalmente clara. Mas também a filosofia precisa lutar para que a ciência se aproxime o mais possível da verdade. A verdade absoluta é um ideal a ser sempre buscado, mas dificilmente alcançado, uma vez que as coisas mudam e se alteram o tempo todo. Posso dar inúmeras razões porque existem muitas coisas em comum com filosofia, as terapias integrativas e a bruxaria, mas o fato é que muitas coisas que antes foram consideradas magia, feitiçaria, heresia, encontraram futuramente uma resposta natural, física. Vamos ver quais podemos falar hoje, sem sombras de dúvida, que estavam completamente erradas. Na navegação, enquanto acreditavam que a Terra era plana, a navegação não conseguia se expandir, pois acreditavam que, ao navegar pelos mares, em determinado momento as águas terminariam abruptamente e os navios se precipitariam em precipícios sem fim, né? Quem começou um estudo mais dedicado à navegação foi a Escola de Sagres, fundada no Algarve, em Portugal, pelo príncipe português Dom Henrique, irmão do regente Dom Pedro. A Escola de Sagres ficou registrada nas narrativas dos cronistas sobre os descobrimentos, pois os documentos oficiais se perderam em um ataque pirata. Mas, desde 1419, quando foi nomeado governador do Algarve, Dom Henrique iniciou os preparativos para construir navios e trouxe vários cartógrafos e matemáticos de renome para construir
os navios e também a escola, né? Não por acaso ele teve apoio dos templários, uma vez que também fazia parte como administrador da Ordem de Cristo. E também outro exemplo, em 1633, Galileu Galilei foi obrigado a abjurar suas ideias de que o nosso sistema é heliocêntrico, ou seja, a Terra e todos os planetas giram em volta do nosso Sol. A Igreja só aceitava o sistema geocêntrico, que afirmava que a Terra estaria no centro do universo e o Sol e as estrelas e os planetas girariam em torno dela. Afinal, para a Igreja, o homem era o centro da criação divina. Galileu estava certo ao que diz respeito ao nosso sistema solar. A Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, mas ele foi suspeito de heresia por ter criado o sistema heliocêntrico, desafiando o clero e os estudiosos atrelados à igreja da época. Somente 350 anos após sua morte, em 31 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II reconheceu o erro cometido. E um dos maiores cientistas, Nikola Tesla, disse, abre aspas, a história da ciência nos mostra que as teorias são perecíveis. Com cada nova verdade revelada, temos uma melhor compreensão da natureza e de nossas concepções, e nossos pontos de vista são modificados. Fecha aspas. Mesmo os postulados da ciência não são eternos. As teorias que antes eram consideradas verdadeiras agora revelam suas falhas e limitações. Isso não é ruim, é apenas parte do nosso crescimento como civilização e capacidade de entender aspectos que não entendíamos antes. E é por isso que a ciência deve estar aberta a mudanças. E hoje, no mundo moderno e pós-moderno, a física quântica nos dá algumas respostas. No entanto, lidar com as energias sempre esteve presente nas civilizações mais antigas. E essas civilizações aprenderam a usá-las. Então, se você sabe equilibrar as energias, você consegue promover um salto quântico na sua vida. Mas porque muitas pessoas tem a ideia de que bruxa ou bruxo são pessoas que fazem mal aos outros. Bem, durante um período de 1000 anos, desde o século V até o século XV, e que ficou conhecida como a Idade das Trevas, a própria Idade Média, milhares de pessoas, a maioria mulheres simples do povo, foram perseguidas, caçadas, torturadas e mortas, principalmente na fogueira. Simplesmente por terem conhecimentos considerados proibidos à população. Proibidos por quem? Pela igreja, pelo clero e também pelos reinados. Essas pessoas sabiam como usar diversas ervas, observavam os ciclos lunares, sabiam interpretar as estrelas, o tempo e o clima, elas sabiam curar diversas doenças, faziam partos e cuidavam da maioria da população pobre e miserável que não tinha assistência nenhuma, nem do clero, nem dos reis, que extorquiam os súditos com altos impostos. E esse foi um conhecimento passado oralmente por gerações. Na antiguidade, grande parte da população era pagã e cultuavam vários deuses, assim como foi no Egito, na Grécia, na Roma antiga. Toda a civilização antiga tinha conhecimentos que foram herdados de povos ancestrais, e esses conhecimentos envolviam magias e sabedoria oracular, a comunicação com os mortos, o herbalismo, a cura pelas ervas, né? As pessoas viviam com muita simplicidade e necessitavam daquelas que se dedicavam a cuidar da saúde do povo. E essa era uma prática ancestral e que percorreu a história da civilização humana, independentemente de religião. No entanto, com o advento da conquista do mundo pelos povos cristianizados, a ideia de uma religião única, hegemônica, proposta por Constantino, todo o conhecimento ficou restrito somente a quem fizesse parte da realeza e da igreja. Como conhecimento é poder e libertação, as pessoas simplórias, principalmente as mulheres com grandes conhecimentos, foram consideradas perigosas ao regime vigente daquela época. E agora, será que ainda teremos que sofrer uma caça às bruxas?
Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês e não esqueçam de participar, deixem o seu like e se gostou, compartilhe. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração. Mua!